quando a gente, se coloca à disposição, a gente sempre tem que entender que é sempre a vontade de Deus e não a nossa, né? E estava em casa, e geralmente é o momento em que eu mais sinto Deus, por incrível que pareça, quando estou trabalhando, fazendo meu serviço de casa. E ali eu sinto Ele me conduzindo. Eu sinto Ele falando comigo. E eu estava eu estava em oração, mas eu estava também falando, Senhor, Deus falando algo comigo, e eu falei, Senhor, por que você está me falando isso comigo? Falando isso ao meu coração. E quando o bispo me mandou mensagem, eu falei para ele, bispo, me convidando para trazer a mensagem, e eu falei assim, bispo, o Senhor realmente estava falando comigo. E ele teve essa confirmação, porque o Espírito também testificava no coração dele. E eu confesso que eu estava assim, relutando, né? Eu falei assim, não precisa ser eu, tem tantos outros pastores lá, pessoas que podem ser mais usadas que eu, Senhor, deixa eu só no louvor, tentando fugir, né? Mas eu estava ali, louvando, e desde o primeiro momento, desde a primeira palavra até a última palavra, que foi a palavra da Bispa Eliane, eu falei assim, meu Deus, tudo que eu tinha aqui anotado, tudo que o Espírito Santo estava me falando, me conduzindo, foi falado aqui. Eu fiquei pensando, Senhor, eles já estão alimentados. Pode simplesmente encerrar o culto, orar por eles e eles podem ir para casa porque eles já estão alimentados. A palavra que a pastora Rosana trouxe, que falou sobre o Pai, né? Ela trouxe reflexões tão profundas dentro da palavra de Deus. Eu falei assim, meu Deus, veio de encontro tudo que eu tinha notado aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, como o Espírito Santo quer falar, Ele fala, Ele testifica tudo. É Ele que faz, nós só precisamos ser dirigidos por Ele, nos deixar fluir e ser conduzidos por Ele. Na dependência dEle, na confiança de que é Ele que faz, é Ele que realiza. E a gente só precisa ter um coração disponível e disposto, amém? E eu anotei aqui, mas o Espírito Santo me moveu aqui para algo diferente, depois que a bispa pegou o microfone, e que ela falou ser como criança, e nós começamos a cantar isso, esse louvor, me veio a passagem aqui de Gênesis, sobre a queda do homem. Você vai entender aonde eu creio que eu também vou entender o que o Espírito Santo quer nos dirigir e nos conduzir nessa noite. E diz assim no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3. Diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu?
comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Só até aí. Me veio essa passagem na cabeça. E eu fiquei ali pensando que o inimigo, ele é tão sagaz, ele é tão mentiroso, que ele sempre quis, de alguma forma, distorcer a vontade de Deus para o homem, distorcer a palavra de Deus para o homem. Ele sempre quis mudar uma história construída por Deus. E ele veio com essa intenção de causar uma queda, de causar uma destruição, de causar uma orfandade no coração do homem Adão e da mulher Eva. E hoje nós carregamos essa semente, né, de maldição. Carregamos, infelizmente, essa semente que nós muitas vezes nos tornamos incrédulos. Porque Eva, ela sabia qual tinha sido a ordem de Deus. E ela desacreditou da palavra de Deus e preferiu acreditar num bicho, numa serpente. E ela ouviu a voz daquela serpente. E quando ela ouviu a voz daquela serpente, ela se esqueceu de ouvir dentro de si a voz do seu Criador. A voz daquele que lhe falava a verdade. Se comer desse fruto, certamente morrereis. E ela foi e comeu desse fruto. E o inimigo, ele veio desconstruir aquilo que Deus, o plano de Deus, aquilo que o Senhor tinha construído. O homem, Deus deu a ele a capacidade, Deus deu a ele o poder para dominar os animais, para dominar aquela terra, o Éden, aonde o Senhor os havia colocado. Só que é incrível que o homem não aprendeu naquela época de Adão, e ainda na época de hoje o homem não aprendeu a se autodominar. Porque se eles tivessem domínio sobre eles mesmos, se Eva tivesse domínio sobre ela não iria cair na tentação de pegar um fruto sob o comando de uma serpente. Ela preferiu acreditar naquilo que uma serpente lhe falou. E ela foi seduzida por aquele engano. Ela foi seduzida por aquele engano. E a partir da consumação de pegar naquele fruto, de comer aquele fruto, veio a queda. E é aí que se abrem os olhos e pensaram com certeza eles: o que fizemos? Porque o que o Senhor nos falou não era um conto. O Senhor não estava brincando. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou esse Éden, que criou esse jardim para nós morarmos, Ele não estava brincando. Ele estava falando uma verdade. Se comêssemos esse fruto, nós perderíamos o acesso a este lugar maravilhoso, a esse Éden, a esse jardim, aonde eles tinham de tudo, aonde Adão governava, colocava nome nos bichos, nos animais. Mas Adão não conseguiu governar a sua própria esposa, a humanidade dela, e nem a sua própria humanidade. Porque às vezes eu fico pensando, como seria diferente se Adão tivesse dito não? Se ele dissesse para ela, Eva, e a repreendesse: eu não vou comer daquilo que o Senhor falou que eu não devo comer. Eu não vou. Eu fico pensando, qual seria o rumo da história hoje para nós?
seria com certeza diferente e boa o rumo dessa história. Mas não é sobre isso especificamente que eu quero falar. Agora você abre lá em Mateus capítulo 1. Capítulo 1, 23, que diz assim: que depois de todo esse processo, de tudo, de Gênesis até chegar aqui, até chegar em Jesus, houve um longo processo de dores, de desertos, de pecados, de quedas. Houve um grande processo. E aí, um silêncio muito grande parou sobre a terra. Uma separação muito grande. 400 anos. E lá no Éden, onde aquele homem e aquela mulher tinha tudo. Tinha a presença do Senhor. Tinha a companhia do Senhor. Tinha comunhão com Ele. E aí tudo se acabou, tudo se desabou. E aí depois diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Antes de abrir nesse texto de Gênesis, eu não estava com nenhuma pretensão de abrir nesse texto. Eu ia abrir aqui o texto de Mateus. Eu ia começar falando do Deus Emanuel. Um Deus presente. O Deus que sempre quis ter comunhão comigo e com você. O Deus que quis ter comunhão com Adão e com Eva. Que quis que eles acreditassem na sua palavra. Que quis ter amizade com Ele. Que quis que eles aprendessem a depender dEle. E a confiar que Ele era bom, que Ele é de fato bom. E aí, nesse texto, a palavra do Senhor diz que Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus conosco, o Deus Emanuel, Ele ainda hoje, Ele quer ter relacionamento com a nossa pessoa. Ele ainda nos procura na viração do dia. Ele ainda nos aguarda. Ele ainda procura filhos que queiram estar diante da sua presença. Que ainda queiram se depender dEle, se ajoelhar, buscar. Porque Ele é um Deus conosco. Deus do simples, Deus da simplicidade. E eu te falo da simplicidade porque essa mensagem nasceu no meu coração hoje através de um gesto simples. Quando eu estava na minha casa fazendo meus afazeres, e aí eu fui colocar a comida do João para ele ir para a escola. E aí caiu a florzinha daquela árvore que tem ali fora. Eu tenho uma árvore dessa lá em casa, num vaso. E ele pegou: mamãe, e trouxe para mim. Eu: filho, obrigada. E eu peguei a flor, guardei. Depois que o João foi para a escola, o Marcos saiu para trabalhar. Me veio uma voz do Espírito dentro do meu interior. E ele falou assim: você consegue perceber a minha forma de amar? A forma como eu amo nos detalhes simples da vida. Como eu, Deus Emanuel, estou presente nos detalhes da sua vida. Como eu cuido, como eu zelo, como eu estou com você e estive em todos os momentos.
E ali naquele momento eu olhei para aquela flor. E eu comecei a perceber os detalhes daquela flor. Que tão delicadamente Deus criou. E por que Deus criou aquela flor? Por que Deus criou os céus e a terra, o sol? Por que Deus criou? Por que Deus nos deu a maternidade? Por que Deus nos deu tantas coisas boas? Coisas boas. Será que em algum momento a gente pode ousar falar que Deus não é bom? Será que em algum momento a gente pode pensar que Deus nos esqueceu? Será que em algum momento, por alguma circunstância, a gente consegue se esquecer desse amor tão grande, desse amor tão intenso, tão profundo, forte como a morte? É o amor do Senhor por nós. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente tem a facilidade de esquecer que o Senhor nos ama. Como nós temos a facilidade de olhar para o caos, ao invés de olhar para os pastos verdejantes. E nesses dias, o Senhor usou uma irmã aqui. E eu recebi aquela palavra que foi um pouco repreensiva. E Deus falava que você está preocupada com isso, com a sua família, com isso aqui, ó. Você está preocupada com esse redemoinho. Você está olhando para o redemoinho, ele está vindo em direção, ele está vindo. Mas você não está vendo que do teu lado, você está já pisando nos pastos verdejantes. Por que tanta preocupação com o dia de amanhã? Mateus ainda nesse livro aqui diz, por que a gente se preocupa tanto? Dia anterior, de segunda para terça, de madrugada, eu estava orando. E eu estava fazendo alguns questionamentos com Deus. Orando. Não estava brigando com Ele, mas eu estava, por que assim, assim? Por que demora aqui nessa área? Por quê? E eu estava assim. E quando foi 6 horas da manhã, 6h18, o meu espírito estava se despertando. Eu estava com os olhos fechados e eu senti o meu espírito falando assim, são 6h18, levanta para orar, para buscar intimidade. E aí eu levantei, irmãos, eu olhei o relógio, era 6h18. Eu sentei no meu sofá, e quando eu sentei no meu sofá disposta a orar, comecei a orar, eu sentei e comecei a passar mal. Começou a me dar um enjoo, começou a me dar uma ânsia de vômito. E eu não conseguia orar, eu só conseguia ficar sentado no sofá e arrotando, sabe? E eu não entendia, Senhor, eu levantei para orar, eu não estava me sentindo assim, de repente comecei a passar mal. E fiquei arriada aquele dia todo. Eu não consegui vir na terça-feira por conta disso. O inimigo, ele tenta nos roubar momentos na comunhão com Deus. Ele tenta saquear a nossa vida constantemente. Ele tenta muitas vezes nos distrair com as circunstâncias, com as preocupações, com as contas que vão vencer no final do mês, com o aluguel. Com a despensa, se vai estar vazia ou se vai estar cheia. São tantas questões, irmãos, e a gente se preocupa muitas vezes com o futuro. E é por isso que hoje de manhã o Senhor falava comigo sobre isso. Que Ele é o Deus Emanuel,
que cuidou de mim no passado, que cuida de mim no presente, e Ele cuida com detalhes. Não vai ser muitas vezes da maneira como você espera, e eu espero. Vai ser da maneira como Ele quer agir. Porque a gente carrega muitas vezes uma prepotência e um orgulho de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Senhor, porque se o Senhor, a gente quer dar um atalho para Deus, né? A gente diz assim, se o Senhor fizer assim, vai ficar legal, porque assim eu gosto assim, né? Ah, minha casa assim, né? Tal, eu queria, né, conseguir ter condição para fazer isso aqui, né? Ah, Senhor, eu queria muito assim, sabe, progredir nisso aqui, né? Ah, Senhor, mas será que a gente parou para perguntar qual é a tua vontade? E sabe por que dificilmente a gente fala qual é a tua vontade? Porque na verdade quem está dominando sobre nós muitas vezes é a nossa vontade. É a nossa vontade. E aí a gente precisa muitas vezes ser quebrados, amassados, né? Como a pastora falou aqui, a gente é amassado, a gente é moído, a gente é exprimido. E a gente está vivendo uns dias em que a gente sente que a gente está se estreitando, que as coisas estão se estreitando à nossa volta. A gente sente isso. Isso é notório. E não é um estreito para um ou para outro, é para todos nós. E o estreito gera em nós um alinhamento. É onde a gente está se estreitando, é que a gente vai ver realmente quem nós somos. Quem eu sou? Eu tenho a flexibilidade de ser dependente de Deus? Ou eu não sou flexível? Eu ainda estou rígido, dura, insistindo na minha vontade, no meu querer, nos meus planos, a minha vontade. Não, Deus não vai realizar em nós a nossa vontade, Ele vai realizar a dele. Não que Ele não se agrade de satisfazer o desejo do teu coração, porque a palavra também foi dita aqui, ó. Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Entende? Agrada-te do Senhor. Agrada-te, porque aquilo que você deseja no seu coração, Ele está moldando. Ele está moldando, Ele está trabalhando. Ele está colocando, acrescentando algo a mais, que você pensa assim, eu não esperava, Senhor, que fosse assim. Meu Deus, o Senhor fez além. Porque é dessa forma que Ele trabalha. É dessa forma. Eu me lembro que quando eu estava para nos casar, e o valor que eu ganhei no processo tinha saído da morte do meu falecido esposo, eu me lembro que eu fiquei com dinheiro guardado ali. Menino, meu Deus, que luta para comprar uma casa. E as pessoas pensam, tem que ter dinheiro. Dinheiro não é a solução de tudo, não. Não é. Porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não tinha dinheiro, não podia ver casa. Agora eu tenho dinheiro, eu vou procurar casa e não acho. E aí, eu entrei num conflito, porque eu fiquei 1 ano procurando uma casa. Mas as minhas especificações, né, para Deus, era algo que precisava de um milagre. Por isso que foi difícil. Então, meu querido, se você está esperando algo que seja realmente um milagre, que seja algo que você, meu Deus, que seja algo surpreendente, então a gente tem que aprender a esperar, confiar, se deleitar e não murmurar. E nesse 1 ano procurando de um lado para o outro, vou falar para vocês as especificações da casa. Senhor, eu quero uma casa no valor de 80 mil. Eu quero uma casa que seja 2 no quintal, ou uma que dê para adaptar 2. Ó, tá. Quero uma casa que seja perto de ponto de ônibus e que seja próximo da igreja Nova Vida, que era a minha primeira igreja. Ó, gente, olha a lista que os anjos anotaram lá e deixaram lá para mostrar para Deus. Ó, isso aqui que ela quer, ó, assim, tá? Tudo bem. Só queria isso, tá?
E aí, eu aguardando, né? Vamos procurar. Aí eu vi a casa, não, aqui enche, não, a casa está detonada, não, também não é para tanto, né? E aí fiquei procurando, a gente procurando, Marcos ia comigo, muitas né, visitas a casas, visitas. Por fim chegou um momento que eu falei assim, Deus, eu não vou mais procurar. Eu zanguei com Deus, eu falei, não vou mais procurar não. O Senhor vai colocar essa casa diante de mim, eu não vou mais procurar, eu cansei. Eu estou frustrada, Senhor, estou frustrada. Eu estou frustrada porque eu tenho dinheiro, o Senhor concedeu a vitória de ganhar o dinheiro, e agora? E agora, Senhor? E eu vou te falar uma parte da minha história que eu nunca contei como testemunho aqui, porque eu não tive oportunidade, que não era a hora. E quando eu casei, né, no casamento anterior, meu esposo sofreu um acidente, eu já contei esse testemunho aqui, e aí eu entrei com uma ação contra a Light, nessa época. Eles estavam totalmente errados, e eu ganhei essa ação. E eu queria tirar os meus pais do local aonde nós morávamos. E pasme você, aonde vocês moravam? Nós estávamos morando numa casa à parte, dentro de um hospital. Estávamos morando num hospital desativado. Não no hospital em si, mas na casa à parte. E na época de muita escassez, um momento muito difícil que meus pais atravessaram. E a gente estava a ponto de sermos despejados da casa onde morávamos, de aluguel. E o meu tio conseguiu arrumar um emprego para ele como caseiro desse local, que tinha sido fechado. Pode aqui perto, aqui perto, Hospital Samaritano, na Califórnia. E ali, naquele local, meus pais moraram 13 anos, eu morei um pouco menos, porque eu me casei, depois eu fui e voltei. Eu não queria voltar para aquele lugar. Mas Deus teve que me humilhar. Me fez perder filho, esposo, largar o meu cantinho lá. Não tinha casa, eu morava na casa dos meus sogros, no quarto, a gente ia construir nossa casa. E Deus me fez voltar para aquela casa. E eu tinha repulsa daquele lugar, eu tinha vergonha de dizer que eu morava naquele local, que meus pais moravam naquele lugar. E era assim, para a gente vergonhoso, era humilhante. Era humilhante. Quando você passa pelos processos, você não entende, mas depois você entende. Por que você às vezes passa por algumas circunstâncias? Aonde Deus quer levar você? Aonde Ele quer fazer você chegar? Depois das humilhações, dos choros. Eu me lembro da minha mãe chorando e declarando que não queria ir para aquele lugar horrível, para aquela casa horrível. Nós não tínhamos condições, ou era aquela casa, ou a gente ia para debaixo da ponte. E aí, fomos para aquela casa, depois eu casei, engravidei, fui para outra casa, depois eu tive que retornar para lá. E aconteceu esse acidente, tudo isso, e eu falava assim, se eu ganhar nesse processo, eu vou tirar os meus pais dessa situação. Eu vou mudar a história deles. E Deus me concedeu uma vitória. E a ansiedade era tão grande de tirar eles dali, que quando um ano procurando casa, nesse perfil que eu falei para você, não foi fácil. E o cuidado de Deus é tão grande, que eu fui ver uma casinha, uma casa bonita, né? Mas era no morro. Eu também assim, no morro é bom que não enche. E aí a gente foi, e a ansiedade tão grande, a casa tão bonita aos olhos e perfeita. Fomos ver juntos. E eu fico pensando, mas aqui é só uma casa. Poxa, aí eu vou usar um pouquinho mais do dinheiro, posso comprar outra para eles, mas não sei se é isso, aquela dúvida. Eu fiquei animada com a casa. E eu quase determinei que eu ia comprar aquela casa.
De um dia para o outro, a gente trocou os telefones. O dono daquela casa veio nos procurar no outro dia seguinte. E ele falou assim: irmã, me perdoe. Essa noite eu não dormi. O Senhor falou para mim que não era para me vender aquela casa para você. Irmãos, eu fiquei tão frustrada. Aquilo, para mim, deveria ter soado como um cuidado de Deus, mas não soou. Eu fiquei tão frustrada. E aí ele começou a falar os problemas da casa. Problemas que eu não tinha visto. Começou a detalhar. E tal, eu amei, obrigada, muito obrigada, tal, foi embora. Mas eu fiquei tão frustrada. E no ponto de ônibus, né, eu ia para casa, o Marcos mora no Belfort, eu morava aqui, né, em Nova Iguaçu, e eu comecei a chorar. Eu quero tirar meus pais daquele lugar. Eu quero sair daquele lugar. E eu me lembro que eu fui para casa muito triste. E eu acho que eu cheguei a ver outras casas e passou o tempo. Eu briguei com Deus, falei que não ia mais procurar casa. E num domingo, uma manhã de domingo, eu estava na Nova Vida, eu ia almoçar na casa do Marcos, nos domingos, geralmente eu ficava lá, né? Porque como eu era ministra de louvor lá também, eu tinha que ficar indo e voltando, então eu gastava muita passagem. Então eu já ficava o domingo lá, passava o dia lá. Com os pais deles almoçavam, tal, eu ficava lá. E eu tinha que chegar cedo, 4h pouca, né? Tinha ensaio, aí eu já ficava lá. Saindo da Nova Vida, do culto. A Nova Vida assim, alguns passos, alguns metros. Vira a esquina assim. Eu andando, eu vi uma placa, vende-se. Eu olhei, ignorei. Eu já estava descrente. Mas o que essa casa está vendendo? Aí eu, está vendendo. Nem me movi para anotar o número. E ele pegou o celular, anotou, era Nextel na época. Ele anotou. Ele, chega lá em casa, eu vou pegar o Nextel do meu pai e vou ligar. Aí eu, tá bom. Ele que fez todo o processo. Porque eu estava tão assim, né? Tão desacreditada e tal. Chegou em casa, passou, acho que a gente almoçou primeiro, depois ele foi lá e ligou. E ele ligou, a moça, sim, os donos estão se separando, né? Que chato, eles estão querendo vender a casa, tal. Então podemos marcar para ver qual o valor que está pedindo na casa? 80 mil. Aí o Marco falou, né? Marcou uma quarta-feira o encontro lá para poder ver a casa. Tudo bem. O Marco veio, marquei, tá? Quarta-feira a gente vai ver. Sabe qual é o valor da casa? 80 mil. Aí eu, tá. Tá bom. Fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas não me liguei. E aí eu fiquei assim em oração. Ele ficou mais ansioso do que eu. Ele falou que estava ansioso para chegar quarta-feira. E eu estava assim, esperando. Quando a gente sofre decepções, né? Que a gente vai ficando resistente, né? A gente tem essa tendência de ficar resistente, a gente fica desacreditado. A gente não consegue ver o que o Senhor está colocando diante dos nossos olhos. E aí eu fiquei um pouco resistente, esperei quarta-feira, chegou quarta-feira, eu cheguei lá. E eu tinha falado, Senhor, se for essa casa, eu quero que o Senhor me surpreenda. O Senhor fale comigo. Eu quero sentir que é essa casa. O valor vamos ver os demais. E aí chegou na quarta-feira, eu cheguei. A mulher já estava lá com o Marcos, já estavam lá. Eu desci no ponto e fui andando, ele já estava lá no portão esperando. E aí entrou, abriu o portão, aí eu olhei, aí entramos. Eu olhei assim, meu Deus. E ela foi abrindo. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá atrás. Meu Deus. E eu fiquei maravilhada. Gente, porque
Sabe quando você pede algo para Deus, mas você pede algo, tipo assim, que venha preencher a sua necessidade. Eu não pedi as coisas além que tinha lá, que tem. Que a minha casa está até à venda, quem quiser comprar, tá? Porque eu quero vir morar para cá. Eu não pedi uma casa com 2 salas, um em cima e embaixo. Eu pedi, o que eu falei que eu pedi para Deus? 2 casas, uma casa, um quintal, não uma casa que fosse 2 no quintal, ou uma que desse para adaptar. Uma casa com 2 salas, né? Tinha um banheiro embaixo, tinha um banheiro em cima, eu pude o quê? Adaptar. Tá. Por fim, fiz uma obra, a gente reformou algumas coisas, né? Fizemos uma obrinha lá, para adaptar a casa para poder receber a família, né? E sim, vamos! Oh, glória a Deus, tal. Foi bênção. E Deus fez além do que eu pedi. Ele sempre vai agir assim com a gente, porque a gente acha que é dessa forma assim, aqui tá bom. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele quer sempre ter o prazer de fazer além para você. E para Ele fazer além, muitas vezes a gente tem que aprender a esperar o tempo dEle. É o Deus Emanuel que está conosco, que cuida dos detalhes da nossa vida. Ah tá, agora vamos passar para o segundo passo. Eu falei assim, vamos fazer aquela pequena obra, vamos adaptar aqui, tal. Aí quando terminar a obra a gente vai, porque não pagava aluguel lá, né? Ainda queria ficar lá para terminar a obra. Olha a cabeça. Tá. Quando foi em outubro, acho que por volta de 16 de outubro de 2017, houve uma chuva que foi equivalente a 6 meses de chuva, segundo os relatos lá dos estudiosos meteorologistas. Aquela casa nunca tinha enchido todos esses anos que nós morávamos lá, 13 anos. Sempre encheu o quintal. Sempre encheu a rua. Nunca encheu a minha casa, com o cuidado de Deus. Mas, quando a gente não ora, não vigia, não busca, Senhor, qual é a sua vontade? Né? A gente determina a nossa vontade. A minha vontade é, vou terminar a obra e a gente vai se mudar com tudo bonitinho, porque né, não queria morar com poeira, né? Tá, a casa encheu. O quintal foi enchendo. Pelo ralo do banheiro foi subindo água, foi subindo água, foi subindo água. Meu Deus! Foi um desespero. Que coisa horrível, gente, passar por enchente. É terrível, é triste demais. Eu perdi meu ótimo guarda-roupa que eu tinha, perdi minha cama, perdi tanta coisa. Graças a Deus só não queimou geladeira, máquina de lavar, secou, o motor voltou, funcionou por um bom tempo. Mas perdi muita coisa. Teve coisa que deu para resgatar, o sofá deu para dar aquela lavada assim, né? E usar ainda. Mas foi uma perda desnecessária. Foram perdas desnecessárias porque eu não havia consultado o Senhor. Esperei tanto pela bênção, a bênção chegou, vou esperar para fazer reforma. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu vou fazer reforma para entrar na casa? Meu Deus, no mesmo dia, a gente conseguiu um caminhão, isso toda trabalheira de tirar, né, os móveis, tudo, né? E aí fomos, né, passar por aquele processo todo e tal. E isso aqui não dá mais, nem vai ficar, deixa por aí e tal, vamos. Chegamos na casa meia-noite. A casa empoeirada, porque a casa estava fechada. A luz estava cortada, a água estava cortada. Eu sei que nós chegamos lá, só colocamos as coisas que tinha que colocar na varanda, na frente. E eu sei que eu não tinha corpo, doía tudo de andar na água carregando as coisas. E foi terrível aquele dia. Mas, irmãos, foi difícil. Mas foi também um dia glorioso de vitória. Porque mesmo passando por aquela enchente, eu tinha a chave da minha casa nova, que Deus conquistou para mim nas minhas mãos. Eu tinha um lugar para me refugiar e sair daquele alagamento. Eu tinha uma outra casa. Eu tinha a chave nas minhas mãos. E Deus é glorioso, porque Ele faz tudo belo, tudo perfeito e tudo maravilhoso nas nossas vidas.
E adivinha, isso foi numa quarta-feira. E eu acho que, se não me engano, na segunda, a minha madrinha de batismo tinha me ligado e falando para que eu ia pregar no domingo de manhã, que era um evento lá das mulheres. Eu ia pregar. O tema, é a Arca de Noé. Mas eu não tinha assimilado. E aí eu falei para Deus, eu não sei o que vou pregar sobre Noé. O que eu vou pregar sobre Noé? Quando foi a quarta-feira, irmãos, passou tudo isso. Depois que passou tudo aquilo ali, né? Que eu parei e pensei, meu Deus, domingo eu vou pregar. Meu Deus, é sobre a Arca de Noé. Aí eu senti assim no meu espírito. Agora você tem o que pregar, né? Você tem uma mensagem para pregar sobre a Arca de Noé. Literalmente sobre dilúvio. E, meus irmãos, assim, foi uma bênção. Eu pude contar ali meu testemunho. Eu pude mostrar a chave para a igreja. E a igreja glorificou. E a igreja orou por aquela bênção. E, irmãos, aí a casa do lado da igreja. Dava uns passos, estava na igreja. Era tão bom, sabe? Porque a gente não tinha que ficar se preocupando com condução, com nada disso. Minha mãe era deficiente física. Minha mãe usava uma muleta, porque ela teve um acidente quando era bebê. Ela sofreu um acidente, o médico injetou uma seringa, né? Parece que foi teve uma paralisia no nervo dela, né? E aí a perna dela encolheu. E ela dependia de usar a muleta para isso. E esse era um dos motivos que eu pedi uma casa próximo de um ponto de ônibus. Para que minha mãe pudesse se locomover mais rápido, para que ela pudesse ter uma agilidade, né? E aí Deus deu tudo do jeito que eu pedi, da forma como eu pedi, da maneira como eu pedi. Ele deu a lei, Ele deu a lei. E eu vou te dizer, sabe, assim, Ele tem é um Deus tão cuidadoso, é um Deus tão amoroso. E hoje minha casa está à venda, sabe, porque eu quero vir para cá sim, morar mais próximo, mas também porque a casa ficou grande, né? Deus recolheu minha mãe já há alguns anos atrás. Ela só pôde curtir, eu falo assim, o palácio, né? Depois das tempestades que a gente passou, morando em casas, gotejando mais dentro do que fora. Depois de passar por aquela casa horrível dentro daquele hospital. E eu falei assim, Deus deu um palácio. Deus deu a gente um palácio. Sabe, assim, falo isso para a glória de Deus, uma casa linda, para a glória de Deus. E Ele nos honrou, Ele honrou a minha família, Ele me permitiu honrar os meus pais, honrar a minha família. E esse é um testemunho que eu carrego. E eu falei assim, Senhor, eu carregarei esse testemunho dessa casa, da história dessa casa, do milagre que o Senhor fez. Sabe, do milagre que o Senhor fez. Quando eu oro, agora eu aprendi com essa lição, falei, Senhor, eu quero assim. Eu queria que o Senhor fizesse assim, mas faz do teu jeito, porque o teu jeito é perfeito, é bom, ele é agradável. Sabe, eu não estava se planejando contar nada disso, falar nada disso, mas o Espírito me moveu a isso. Porque a gente tem o Senhor, um Deus Emanuel que cuida de nós, que nos ama. E Ele diz, a palavra do Senhor diz ainda lá, no capítulo 6... Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas, todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não adianta eu tentar viver o dia de amanhã, antecipar o dia de amanhã com o mal de hoje. Não adianta eu ficar sofrendo por antecipação. Porque hoje eu vivi o que eu tinha que viver, o amanhã pode ser, e se você tem fé, será diferente. Deus pode trazer a providência, o milagre que você espera, a resposta de oração que você espera, que você tem clamado, que você tem buscado e que você tem perseverado todo esse tempo. Nós só não podemos desistir, não podemos retroceder, não podemos deixar de avançar e de prosseguir. Em todo esse tempo, em todos os meus processos, eu nunca deixei de caminhar e de procurar fazer a obra. Às vezes eu estava quebrada, eu estava moída, mas eu estava ali. Senhor, pode contar comigo, eis-me aqui. Porque não adianta. Vai adiantar o que eu ficar em casa? Vai adiantar o que eu ficar remoendo meus processos? Vai adiantar o que eu ficar remoendo as situações? Aquilo que não aconteceu ainda, que eu estou esperando. Bateu uma situação, veio uma situação, aconteceu ruim na minha vida. E agora o que eu vou fazer? Deleita-te no Senhor, descansa. Ora ao Senhor, busca os meios. Seja convicto de que Ele vai te dar a melhor direção, o melhor caminho. E Ele vai sempre fazer o melhor. O melhor. Nós cantamos aqui, eu preciso de ti. É uma canção que diz assim, sobre depender de Deus. A gente precisa depender de Deus todos os dias. A gente cantou aqui também uma canção que diz, quero ser como criança. Onde nós dependemos totalmente do nosso Abba, do nosso Pai, que cuida de nós nos detalhes, que nos cerca com bondade, com misericórdia, com amor. Mas muitas vezes, irmão, como eu falei anteriormente, a gente está sempre distraído. Para de contemplar os problemas, para de pegar aquela conta lá que está lá vencendo e ficar olhando para ela e deixar lá à vista para você ficar se preocupando. Senhor, se eu tiver condições eu vou pagar. O Senhor vai me dar condição, eu vou pagar. Em vez de ficar contemplando os boletos bancários, vai contemplar o céu. Você percebeu hoje como o céu estava lindo? Como o céu estava hoje maravilhoso, contemplável. Estava algo assim de você dizer assim, meu Deus, é para se olhar. É para ver. Mas você anda na rua. E aí às vezes você está olhando para o chão. As pessoas estão assim, andando carrancudo, olhando para o chão. Não estão percebendo o que está à sua volta. O lindo dia, o belo dia, o maravilhoso dia. A bondade de Deus. Eu peguei a florzinha que o João me deu. E eu fiz assim, botei minha mão. E eu peguei uma nuvem. E falei assim, vou tirar. Eu quero registrar esse momento. Porque a bichinha vai morrer, né? A flor vai morrer, vai murchar. E eu falei assim, vou registrar isso. Porque Deus falou comigo através daquela flor. E aí eu registrei. Pluf. Irmãos, ficou uma obra de arte. Porque logo em seguida que eu bati a foto, a minha mão, a flor assim, o céu azul, aquela nuvem, apareceu não sei se foi uma pomba, um pássaro, parecendo uma pomba branca assim. Se vocês quiserem, depois até mostro aqui no meu celular. E eu fiquei assim, olha que lindo, olha que perfeição, olha que maravilha, olha como Deus é bom, olha como Ele quer que a gente contemple as coisas boas que Ele fez e que Ele faz, que a gente pare de olhar para aquilo que não está dando certo, que a gente pare de olhar para aquilo que ainda não foi resolvido, que a gente pare de olhar para a situação, para os problemas, que a gente pare de olhar para o caos, que a gente pare de olhar para o redemoinho, mas que a gente olhe aquilo que Ele fez de bom, para os pastos que Ele tem para nós, aquele que confia, para aquele que se deleita nele. Ele quer que a gente tenha paz. Ele quer que você tenha paz, meu irmão. Paz, paz, paz. Basta cada dia o seu próprio mal. Não vou ficar me preocupando. Ele vai prover minha casa. Ele vai prover o que eu preciso. Ele vai prover condições para pagar minha faculdade. Ele vai prover condições, Ele vai abrir a porta. Ele vai prover na minha saúde. Ele vai prover porque Ele é Deus. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Emanuel, enviado.
para nos resgatar, nos salvar, nos restaurar a nossa esperança. Você tem um Pai, como foi dito aqui, nós temos um Pai que se importa. A palavra mesmo, aqui mesmo nesse livro de Mateus diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. O nosso Pai sabe daquilo que precisamos. E Ele sabe nos surpreender no tempo certo, na hora certa. Ele cuida. Irmãos, não nos apeguemos às situações desse mundo. Não nos apeguemos às lutas temporárias desse mundo. Porque aquilo que o Senhor preparou para nós é infinitamente além, está além, é eterno. E Ele vai nos permitir viver sim grandezas. Ele vai nos permitir viver vitórias nessa terra sim, para que o nome dEle seja glorificado. Ele sabe o valor da tua espera. Ele sabe o valor da tua oração quando você coloca o seu joelho no chão. Ele sabe o valor do teu jejum, da tua comunhão com Ele. Ele sabe da tua perseverança. Ele tem prazer em honrar. Ele tem prazer em honrar. Ele tem prazer em trazer a alegria no nosso coração. Você já percebeu que às vezes a gente alegra o coração do nosso filho e da nossa filha com coisas tão simples? E eu estava assim, né, meio abaqueada, mas Deus me deu um levante, né? E aí eu fui limpando a casa, depois que Deus falou comigo, fiquei ali ouvindo louvor. E aí resolvi fazer, né, uma pizza de sardinha para o João comer, para a gente comer também depois do culto, né? E aí, eu falei assim, o João veio da escola, fiz uma surpresa para você que ele está pedindo já, ó. E eu vou fazer, filho, vou fazer. E ele ficou todo feliz. Coisas simples da vida, que trazem alegria. E eu fiz isso para ele, para alegar ele. E a gente, como pai, como mãe, eu fiquei sentada assim, olhando ele comendo. Depois eu vou degustar tudinho, né? No final do culto. Aí eu fiquei olhando ele comendo, e comendo com prazer. E sentindo aquela alegria assim, de poder dar essa satisfação para o nosso filho. A gente não tem isso como pai, como mãe. A gente tem esse prazer, né? De satisfazer, de dar essa alegria, de proporcionar, ainda que seja algo simples. Que dirá Deus. Que alegria o Senhor tem. De proporcionar a você a sua vitória. De proporcionar a você a sua promessa. De proporcionar a você aquilo que você tem esperado, clamado. Aquilo que você tem depositado diante dele. Mas que você coloque da forma em que seja de uma forma confiante. E que diga assim, Senhor, tá bom, não chegou ainda, né? É o tempo de espera. Então eu vou esperar adorando o Senhor. Eu vou esperar confiando. Eu vou dizer, não é fácil não. Mas vença. Vença, lute. Para que você esteja ali na posição para receber a tua bênção. Porque quando ela chegar, você vai dar o testemunho. Você vai poder levantar a tua bandeira, a tua vitória e declarar diante dos seus irmãos, para a sua família. Todos vão ficar maravilhados. Minha família ficou maravilhada. Meus familiares ficaram maravilhados. Ficaram felizes com a bênção que nós recebemos, porque eles viram a nossa situação, tudo que passamos. E aí, irmãos e meu irmão, não vai ser diferente com você. Você vai contar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Vai glorificar ainda o nome de Deus, porque é Ele quem faz e realiza. E quando nós estamos na dependência dEle, Ele não falha. Eu e você podemos falhar, mas Ele não falha. Ele não falha. Ele tem prazer em nos ver felizes. Você consegue sentir que essa é a satisfação e a alegria do coração de Deus, o desejo do coração de Deus, nos ver felizes? Você acha que Deus nos quer mal? E todo o mal que muitas vezes nós vivemos na vida, nós vivemos para que nós possamos ser aperfeiçoados, para viver algo melhor. Todo mal, todas as circunstâncias de provações que a gente passa na vida, nós passamos para ser aperfeiçoados, para nos tornarmos pessoas melhores. E há muitas vezes nessas situações, nessas provas, que a gente vê que Ele é Deus que age por nós. E a gente vê que não é na nossa dependência, no nosso braço.
Não é na dependência de nós mesmos, do que eu posso fazer, mas do que aquilo que Ele pode realizar e do que Ele faz. Que sejamos dependentes do Senhor. Que sejamos confiantes no Deus Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Todos os dias. Todos os dias Deus conosco. Deus conosco, Deus presente, Deus que cuida dos detalhes, Deus que está na sua casa, na sua família, Deus que está cuidando dos seus filhos, Deus que está cuidando do seu casamento, Deus que está cuidando do futuro da sua família, Deus que está cuidando do seu futuro, Deus que está preparando o melhor para você, um melhor casamento, Deus que está preparando uma família linda, Deus que está cuidando. Deus que está cuidando, Ele cuida, porque Ele sabe em que solo que Ele pode colocar os seus pés, porque Ele não quer perder nenhum dos seus filhos, e por isso Ele prepara tudo, Ele prepara tudo. Então, irmãos, essa palavra que eu quero deixar, planejei algo diferente, o Espírito me levou totalmente para outro caminho, outra direção, é porque Ele falou e Ele que fez. Da maneira como foi, simples, mas que da maneira como Ele quis fazer. Que seja sempre da maneira como Ele quer fazer. Porque eu quero sempre poder estar rendida a Ele e dizer assim: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Usa-me. Seja feita a Tua vontade no meu futuro, na minha família. Seja feita a Tua vontade. Porque tudo é Teu e para Ti seja glória, seja honra. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.